Olá, boa noite. Agora às 7 horas e 14 minutos. E em meio à crise política e burocrática para a liberação de respiradores comprados da China em duas negociações diferentes, e no dia em que Santa Catarina chegou a 100 mortes, uma notícia traz esperança para o reforço aos hospitais no combate à pandemia. E ela foi anunciada agora à noite na coletiva do governo, acompanhada pelo André Zanfonato. André, boa noite. Que notícia boa é essa? Olá, boa noite, Mayara. Muito boa noite a todos. Bom, a principal notícia da coletiva de hoje é a assinatura de um contrato para a compra de 500 respiradores para o estado, que vão ser comprados então da empresa WEG de Jaraguá do Sul, no norte de Santa Catarina. De acordo com o governador, a partir dessa assinatura do contrato, que deve acontecer ainda hoje, segundo ele, a empresa vai começar a fornecer cerca de 100 respiradores na semana que vem. E no decorrer do mês de junho, outros 400 devem ser entregues ao estado. A empresa WEG também emitiu um comunicado logo após esse anúncio, dizendo que teve que adaptar em cerca de um mês as 5 fábricas para a produção dos componentes para os respiradores. E diz também que então começou a produção desses respiradores ainda nessa semana e que na semana que vem começa a entregar esses 100 respiradores. O secretário da administração do estado, Jorge Tasca, disse que cada respirador deve custar cerca de R$60 mil. O governador Carlos Moisés também foi questionado sobre a funcionalidade dos outros respiradores comprados da Veigamed. O que ele disse é que nesse momento está sendo feito um grupo ali para análise desses equipamentos e a partir do momento em que eles fizerem a análise, vão ter uma destinação. Aí vai ser dito se podem ou não ser usados para o combate ao coronavírus aqui em Santa Catarina. Se não puderem ser usados, vão ser disponibilizados para outros setores para que tenham a sua utilidade. Mayara, eu volto com você. Obrigada, André, pelas informações. Bom, e agora vamos sim aos dados atualizados do coronavírus. Santa Catarina tem, neste momento, 6.458 casos da Covid-19, 848 a mais do que os divulgados ontem. O governo atribuiu aí esse alto número a uma integração de sistemas que agiliza a liberação de resultados de laboratórios privados. E com esta nova atualização, Florianópolis voltou a ser a cidade com mais casos, somando 705. Chapecó está em segundo, com 628. Entre as mortes, infelizmente, chegamos a 100. Os dois casos mais recentes foram de duas mulheres, uma de Navegantes, de 63 anos, e uma de Joinville, de 61. Ambas tinham outras doenças. E hoje, pela manhã, prefeitos se reuniram com a equipe do governo do estado para tratar do enfrentamento à Covid-19 nas cidades. Na reunião virtual, os prefeitos voltaram a reforçar o pedido ao governo para tratar o enfrentamento ao coronavírus de forma regionalizada. O governador Carlos Moisés atendeu ao pedido e anunciou uma ferramenta que vai permitir que a tomada de decisão seja de acordo com a situação de cada região do estado. A partir da próxima semana, essa ferramenta vai começar a ser testada pelos secretários municipais de saúde e a previsão é que a partir do dia 1º de junho ela esteja disponível para todos os gestores públicos. O retorno do transporte coletivo também foi discutido na reunião, mas o governador disse que ainda não tem data para a retomada dessa atividade. Hoje nós ouvimos aí, o André acabou de trazer para a gente o terceiro anúncio de compra de respiradores do governo, mas até agora nenhum de fato está disponível para os catarinenses. Vamos até a casa do Fabiano Londero para trazer novos detalhes sobre uma dessas compras, a de 100 respiradores pela empresa catarinense Intelbras. A empresa ofereceu trazer os equipamentos pelo preço de custo, sem margem de lucro. A compra foi feita no dia 25 de março e o governo só realizaria esse pagamento quando os respiradores fossem entregues. É isso, né, Fabiano? Boa noite para você. Tem mais novidades sobre esse assunto? Tem sim. Boa noite, Mayara. Boa noite a todos. Olha só, o INSS Notícias teve acesso exclusivo à troca de e-mails entre a Anvisa e a Intelbras. E elas mostram essa troca de e-mails aí que a liberação para importação feita pela Intelbras aconteceu antes de que a empresa aí, paulista Exomed
ter recebido a autorização para ter exclusividade na importação destes respiradores por parte da empresa chinesa que fez a venda. Bom, agora se tenta inclusive junto ao Congresso Nacional uma liberação para que esses equipamentos possam vir para Santa Catarina para ajudar a salvar vidas. A Intelbras ofereceu trazer os 100 respiradores pelo preço de custo, sem nenhuma margem de lucro. O governo estadual só faria o pagamento quando os equipamentos fossem entregues. No dia 26 de março, um dia depois da compra, a equipe da Anvisa diz que caso o ventilador pulmonar for regularizado e comercializado em algum país membro do Fórum Internacional de Reguladores de Dispositivos Médicos, poderá ser comercializado no país sem registro da Anvisa. No dia 6 de maio, um representante da Intelbras entra em contato com a Anvisa novamente por e-mail. No texto, ele explica que, para sua surpresa, uma empresa brasileira, a Exomed, obteve registro do equipamento na Anvisa e, ciente de que a Intelbras tinha comprado os respiradores diretamente do fabricante chinês, contatou a empresa para informar a necessidade da declaração do detentor do registro. Ele continua falando que em momento algum foi informado, seja pelo fabricante, Anvisa ou qualquer outro, que o ventilador estaria em processo de registro. O texto explica que a Intelbras não possui autorização de funcionamento de empresa, já que atua nos ramos eletrônicos e o objetivo era ajudar na compra. Por fim, um pedido. A Intelbras precisa de uma decisão que valide a importação segura dos equipamentos. Caso contrário, irá cancelar a compra e pleitear a devolução dos valores pagos, deixando o estado de Santa Catarina sem os 100 respiradores. Nós questionamos a Exomed sobre quando esse pedido foi feito à Anvisa. Por mensagem, o setor jurídico respondeu que no dia 2 de novembro de 2018, a Exomed assinou com a fabricante chinesa a Iomed o contrato de exclusividade de distribuição desse produto no Brasil. Foi nessa oportunidade que a empresa chinesa autorizou a Exomed a requerer o registro dos produtos na Anvisa. A partir de então, começou um processo que durou cerca de 18 meses. Depois de obtidas todas as certificações, o registro foi requerido e deferido pela Anvisa em março deste ano. O advogado da Exomed também nos apresentou outro e-mail, em que a Anvisa teria avisado a Intelbras que, como o produto passa a ter registro perante a Anvisa, o importador precisa apresentar a declaração do detentor do registro. Esse e-mail é do dia 27 de abril, um dia depois da resposta da Anvisa à Intelbras e 2 dias depois da compra. Na última quinta-feira, a Associação Catarinense de Medicina pediu ajuda à Comissão Externa de Enfrentamento à Covid-19 para que o parlamento interceda junto aos órgãos competentes, especialmente junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, para pronta viabilização da importação dos respiradores. Daqui a pouco, a previsão do tempo vai cair a temperatura no estado. E falando em frio, na volta, as medidas rígidas adotadas pelas cidades da Serra para conter a Covid-19. 3 pessoas foram encontradas mortas na manhã de hoje em uma obra abandonada em Itapema, no litoral norte. Um homem suspeito de ter cometido o crime está preso. Os 3 corpos foram encontrados pela Polícia Militar nesta obra abandonada após uma denúncia. O local fica perto da BR-101 em Itapema. Eram 2 homens e uma mulher moradores de rua. Uma testemunha levou a PM até um suspeito, um homem de 35 anos que ainda estava com marcas de sangue nas pernas, nas mãos e no rosto. Ele foi preso. Em depoimento na delegacia, o suspeito, que também é morador de rua, confessou o assassinato. Segundo o delegado responsável pelo caso, o homem disse que cometeu o crime por causa de uma discussão que aconteceu horas antes. 2 pessoas tinham chegado na obra para usar droga. Ele permitiu, mas os outros moradores de rua que estavam no local não. O grupo chegou a se agredir fisicamente. Depois disso, o suspeito saiu e retornou mais tarde. O autor, então, esperou as 3 vítimas dormirem, se apoderou de uma barra de ferro e desferiu aí as barras de ferro contra as vítimas que morreram na hora. A terceira vítima, uma mulher
ainda levantou, ainda acordou, mas aí ele desferiu a barra de ferro na cabeça dela para que ela não servisse de testemunha. Segundo a polícia, depois do crime, o homem ainda tentou abusar sexualmente de outro morador de rua. Ele deve responder por triplo homicídio e tentativa de estupro. Uma das vítimas tem 36 anos. As outras, um homem e uma mulher, ainda não foram identificados. Os corpos estão no IML de Balneário Camboriú. A Prefeitura de Florianópolis pede que os moradores da Lagoa da Conceição tenham aí a sua taxa de esgoto reembolsada. Tudo isso por causa de uma espuma que apareceu na lagoa na semana passada. Técnicos da Fundação Municipal de Meio Ambiente analisaram a espuma e disseram que o problema é causado por contaminação do esgoto da rede da Casan. Agora, a Prefeitura notificou a Agência de Regulação de Serviços Públicos de Santa Catarina, a ARESC, para que ela determine que a Casan suspenda metade do valor da taxa de esgoto para moradores da lagoa. O pedido de desconto é por 90 dias. A ARESC confirmou que recebeu o pedido da Prefeitura, mas disse que ainda não tem uma posição sobre o assunto. A Casan informou que não vai comentar o caso por enquanto. A Diretoria de Vigilância Epidemiológica do Estado considerou São Miguel do Oeste como município em situação de epidemia de dengue. A Organização Mundial da Saúde considera epidemia quando a taxa de incidência é maior que 300 casos por 100 mil habitantes. No caso de São Miguel, a taxa é de 316 casos por 100 mil habitantes. A Secretaria Municipal de Saúde diz que o município realiza ações de combate ao Aedes aegypti. E a gente tem uma informação importante para 4 municípios catarinenses, viu? O sinal analógico de TV será desligado nos municípios de Itapoá, Canoinhas, São Bento do Sul e Garopaba no dia 15 de agosto. Para ter acesso ao sinal digital muito melhor, os moradores precisam verificar se o aparelho da TV está preparado para receber aí a atualização. Pode ser necessário instalar uma antena externa UHF e também um conversor digital. Tivemos uma sexta-feira com a presença da chuva, excelente notícia, pelo menos em todas as áreas do estado, alguma chuva aconteceu. Volumes maiores no oeste de Santa Catarina, onde até choveu forte, principalmente na última madrugada. Bom, entre essa noite e amanhã de manhã, vamos continuar com o céu bastante nublado aqui no estado e principalmente no sábado de manhã, uma chuva fraca ainda está prevista para toda Santa Catarina. Mas dá uma olhada no mapa, isso mais nas primeiras horas da manhã. No norte, no Vale do Itajaí, no litoral, no sul do estado, no final da manhã já começa a ter aberturas de sol, tempo mais seco retornando principalmente à tarde. Da serra para o oeste não, tem chance de alguma chuva fraca boa parte do dia. E olha a temperatura, muito frio da serra em direção ao oeste e meio oeste. Nestas áreas, à tarde tem temperaturas de apenas 10, 12 graus e não passa muito disso. Nas outras regiões o frio ainda não chega com muita intensidade. A questão é a seguinte, a gente vai ter um ciclone no oceano, atenção para rajadas de vento ao longo desse sábado. E aí, nas cidades onde a temperatura não baixa tanto no termômetro, o vento acaba trazendo um pouco a sensação de frio. Durante o domingo, o sol vai aparecer e vai até predominar em grande parte do estado. Dá uma olhada. O sol aparece em toda Santa Catarina, mas na Serra, Meio Oeste e Oeste ainda tem predomínio das nuvens. Chama atenção que o dia até começa um pouco frio, mas as temperaturas baixas continuam um pouco mais concentradas da Serra em direção à parte do Oeste. 12, 13 graus apenas na parte serrana e no Meio Oeste catarinense. E para terminar, 2 informações. A gente tem ondas grandes e vento acontecendo durante o fim de semana. No sábado, vento e no domingo, ondas grandes. Não se aconselha a navegação. E o frio mais forte presente em todas as áreas do estado, principalmente de segunda-feira em diante. As temperaturas vão cair na Serra Catarinense, mas quem está pensando em aproveitar o friozinho, atenção, as cidades tomaram uma série de medidas para evitar a Covid-19. A Prefeitura de Bom Jardim da Serra vai limitar pela metade a visitação no mirante da Serra do Rio do Rastro. Isso porque no último fim de semana as pessoas se aglomeraram por lá, maioria delas sem máscaras. Em Urubici, todos os pontos turísticos estão fechados. O mesmo acontece em Urupema, na principal atração do município.
A medida de fechar o Morro das Torres em Urupema para visitação veio depois de uma reunião entre a prefeitura do município e o proprietário do local. Esse morro é muito procurado, principalmente por turistas, em época de frio mais intenso. É um dos pontos mais gelados da serra. E é para evitar aglomeração que ele está interditado por tempo indeterminado, enquanto durar essa pandemia. Vale lembrar que em Urupema e em São Joaquim tem 2 barreiras sanitárias. Nas 2 cidades, ninguém entra sem antes passar pela abordagem dos servidores municipais, que verificam se tem alguém com algum sintoma da gripe, como a febre, por exemplo. Em São Joaquim, nos últimos 2 dias, 2 casos de Covid-19 na cidade foram confirmados pela prefeitura. Eduarda Demenech para o NSC Notícias. Falando na Serra Catarinense, uma dica para você curtir a região sem sair de casa é só acompanhar o Globo Repórter de hoje. Quando a gente pensou nesse Globo Repórter da Serra, a ideia era apresentar para todo o Brasil uma Santa Catarina desconhecida até dos catarinenses. Aí nossa equipe foi parar neste lugar incrível que você está vendo agora. O Campo dos Padres, a parte mais alta e ainda intocada do estado. A nossa expedição vai percorrer os 70 quilômetros dos campos de altitude mais preservados do sul do Brasil. A nossa rota é à beira de precipícios, com paisagens de tirar o fôlego. O meu pedágio foi controlar a vertigem. Dá um frio na espinha. Dá um frio na espinha. Aí ou você deixa o medo te paralisar, ou encara ele de frente e abre a porta para a aventura. E foi assim que ela começou, com um grupo de montanhistas nos mostrando o caminho. O tempo todo com cenários espetaculares. Os tombos me acompanharam na trilha. E teve um momento em que o gás foi embora. Olha, subir morro não é fácil. Essa é a famosa paisagem de tirar o fôlego, né? Isso. Mas chegar ao topo do Morro da Boa Vista, o ponto mais alto de Santa Catarina, foi uma emoção para todos nós. Ficar assim, pertinho do céu, é um bom motivo para comemorar. Fomos atrás das paisagens, da gente e dos sabores da serra. Na casa da família Lopes, experimentei o melhor mel do mundo. Uma delícia. Uma iguaria que as abelhas só produzem nos anos pares. Uma espécie de capricho da natureza, que também nos deu a goiaba serrana, chamada de a fruta do futuro. Experimentar. Doce e azedinha. A gente também montou no cavalo para explorar a Coxilha Rica. Porque para mim é o céu. Na volta do intervalo, o avanço do coronavírus em Santa Catarina após a reabertura e a fé de uma família do sul do estado que ajudou na recuperação de uma paciente com a Covid-19. Agora a gente traz um balanço do avanço do coronavírus em Santa Catarina após a retomada das atividades há 40 dias. Uma apuração feita pela NSC mostra o crescimento do número de casos, um aumento que o governo já previa. Sabemos, temos consciência de que os números vão aumentar, de que a saída das pessoas vai aumentar o número de casos infectados, de casos contaminados, é óbvio, temos ciência disso. Na época, o governador também pedia ajuda da população. Para enfrentar esse inimigo, você precisa ser parceiro do Estado nas ações de segurança, de asepsia, de cuidados. O Estado disponibiliza dados que mostram o avanço da doença com base no aparecimento dos primeiros sintomas. Quando o comércio foi reaberto no dia 13 de abril, o estado somava 1.716 casos. Naquele dia, 80 pessoas relataram sentir os sintomas da Covid-19, todos casos que foram confirmados posteriormente. O padrão de crescimento diário foi mudando com o passar das semanas. No dia 7 de maio, foram 208, pico até aqui. O gráfico foi feito com base nos dados divulgados ontem. Como os boletins do Estado são atualizados diariamente, os dados relativos às últimas colunas desse gráfico podem sofrer alterações nos próximos dias, inclusive apresentando novos picos. Ao mesmo tempo, é possível comparar essa curva com a taxa de isolamento social no Estado.
No dia 22 de março, foi o pico de isolamento em Santa Catarina, 72,8%. Depois disso, a média foi caindo. No último dia 15, já estava em 37,8%. Na maioria dos dias, o aparecimento de novos casos é inversamente proporcional à taxa de isolamento. Quando uma cai, a outra sobe. O isolamento é diretamente relacionado, é diretamente proporcional ao número de casos. Achatar significa que houve diminuição do número de pessoas infectadas naquele período. E quanto menos pessoas infectadas a gente tiver, menos capacidade de infecção nós vamos ter. E mais rapidamente nós vamos terminar a pandemia. Embora o número de casos tenha crescido numa velocidade que preocupa especialistas e as autoridades de saúde, nos últimos 40 dias, o número de mortes não subiu na mesma proporção. E a taxa de ocupação de leitos de UTI se mantém estável. Hoje o governador falou sobre isso. A estrutura de resposta à pandemia em condições de atender toda a população catarinense, não faltando em nenhum local leito de UTI, dos melhores números que o Estado poderia apresentar, de fato, para o enfrentamento dessa Covid-19. Empresas e empresários estão tentando amenizar os efeitos do coronavírus aqui no estado. A Aurora Alimentos doou mais de R$1 milhão para o Ministério da Saúde para ajudar no combate à pandemia do novo coronavírus e mais R$275 mil para 10 hospitais comunitários de Santa Catarina reforçarem suas estruturas. Além disso, doou alimento, valor de mais de R$2 milhões para famílias de comunidades carentes das cidades de Porto Alegre, Rio de Janeiro e São Paulo. No mês de maio, junto com a Central Única das Favelas, a Aurora doou 300 toneladas de alimentos, possibilitando que o almoço de Dia das Mães fosse ainda mais especial. Foi um gesto de solidariedade das mais de 100 mil famílias da Aurora para 100 mil mães do projeto Mães da Favela. A essência cooperativista faz parte do nosso DNA e entendemos que, além de continuar a produzir alimentos, é nossa responsabilidade contribuir com a sociedade nesse período essencial. Já a Fiesc criou o Fundo Empresarial de Reação Articulada de Santa Catarina contra o coronavírus. O fundo arrecadou R$4 milhões e 400 mil. Disso, R$1 milhão e 100 mil já foram convertidos para a compra de 10 respiradores, mais de 4 mil testes rápidos, 8 mil máscaras escudo e apoio para a distribuição de equipamentos em todo o estado. Junto com o Senai, a instituição também lidera um projeto de ampliação da produção nacional de respiradores pulmonares, além da recuperação de equipamentos estragados para hospitais públicos. O objetivo é apoiar o desenvolvimento de ideias, tecnologias e soluções para contribuir na prevenção, diagnóstico e combate à disseminação do vírus, além do tratamento dos infectados. Dos recursos arrecadados, mais de R$1 milhão já foram aplicados. Os valores arrecadados e sua destinação podem ser acompanhados no site do Observatório Fiesc. Felizmente tem muita gente vencendo o coronavírus, mas para outros também a batalha é longa e difícil. Foi assim para Dona Albertina de Morro da Fumaça, no sul do estado. Mas o que fez ela vencer? A fé. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Essa cena se repetiu durante os 40 dias que a Dona Albertina ficou no hospital. O seu Pascoal, marido dela, e a Tati, que é filha, estavam sempre presentes e muitas vezes ganharam companhia. Parentes, amigos e até pessoas que eles sequer conheciam se uniram para rezar. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. Porque eram muitas pessoas rezando pela minha mãe, pessoas que eu nem sei, que às vezes alguém da família me fala, tinha aquela pessoa que também rezou pela tua mãe. A minha mãe recebia orações 24 horas por dia. Então, a cada hora tinha pelo menos uma pessoa rezando pela minha mãe, inclusive de madrugada.
A Albertina, que tem 67 anos e mora em Morro da Fumaça, deu entrada no hospital aqui em Criciúma no final de março. O resultado positivo para a Covid-19 veio poucos dias depois e pegou a família de surpresa. Quando saiu a notícia, ela já estava na UTI. Ficou 12 dias em coma induzido e respirando com a ajuda do ventilador mecânico. Foi o tempo mais difícil do longo período de internação. Porque tu ter fé quando está tudo bem é fácil. Agora, você manter a fé de que tudo vai dar certo num momento de dificuldade é bem complicado. Quando a dona Albertina foi para o quarto, o grupo ficava no estacionamento do hospital, num lugar que dava para vê-la. Lá de cima, as orações eram acompanhadas por videochamada. Os 2 filhos dela podiam estar com ela no quarto, já que também testaram positivo, mas não chegaram a ficar em estado grave. E assim, os dias foram passando, até que na véspera do Dia das Mães, a cena tão esperada aconteceu. A batalha foi vencida. Agora a dona Albertina está em casa se recuperando. E a esperança deu lugar à gratidão. Eu passei por dias difíceis e graças a Deus eu venci. Quero agradecer a todos que rezaram por mim. Boa noite para você, Fabiana. Boa noite para você que está em casa. E a gente se vê amanhã.